Certa vez uma garotinha observava a sua avó bordando. De onde essa garotinha estava sentada, ela via apenas o avesso do bordado. Da perspectiva dessa menina, havia um emaranhado de linhas, de fios. Eram cores e linhas sem sentido, e ela não conseguia, da perspectiva, do ponto de vista dela, compreender o que a sua avó estava bordando. Curiosa, a menininha perguntou: vovó, por que o seu bordado está tão feio? Então aquela vovozinha sorriu, pegou a menina no seu colo, colocou ela do seu lado, para que então ela pudesse ver o bordado do lado certo. E do ângulo correto, do ponto de vista correto, então aquela garotinha percebeu que o que antes parecia tão confuso e sem sentido, se revelou um lindo desenho, com cores harmoniosas e traços perfeitos. Meus queridos, assim é a vontade de Deus. Muitas vezes, do nosso ponto de vista, a vontade de Deus ela não faz sentido. Muitas vezes, da nossa perspectiva humana, a vontade de Deus parece confusa e às vezes até dolorosa. Mas Deus é o tapeceiro divino, e Ele está bordando a nossa vida, bordando os nossos passos, Ele está bordando a nossa história com perfeição, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo quando ainda não conseguimos ver o desenho completo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala dessas três características da vontade de Deus. Ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que conhecer esta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o resultado de uma vida comprometida com Jesus. Uma vida comprometida com Jesus expressa nessas três atitudes. Então veja o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Eu vou apresentar para vocês aqui os dois primeiros versículos divididos em partes, de modo que cada parte será apresentada em duas traduções, em duas versões diferentes, para que você tenha uma compreensão mais exata do que Paulo, pelo Espírito Santo, está tentando nos transmitir. Então a primeira atitude ele diz: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Outra tradução, a NBV, diz assim: ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, a primeira atitude que nos leva a conhecer esta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é a gente consagrar o nosso ser a Deus, é o nosso ser totalmente consagrado ao Senhor. Nessas palavras, Paulo, ele está fazendo uma analogia, uma comparação com os sacrifícios que eram oferecidos no templo da antiga aliança, porque lá na antiga aliança, o israelita, quando ele levava um animal a ser sacrificado ao Senhor, em oferecimento ou pelo pagamento dos pecados, o animal morria no lugar do ofertante. Mas na nova aliança, você não precisa levar um animal para que morra no seu lugar, e nem você precisa morrer pelos seus pecados, porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. E agora o teu sacrifício não é mais um sacrifício que morre, a não ser naquele sentido espiritual de que devemos morrer para nós mesmos, devemos morrer para o pecado, devemos morrer para o mundo, para viver a novidade de vida que Deus tem para nós. Mas fisicamente, biologicamente, você não precisa morrer e nenhum animal morrer no seu lugar, porque Jesus já fez isso. Então o nosso sacrifício, ao invés de ser um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Devemos oferecer a nossa vida, representada pelo nosso corpo, a Deus. Em segundo lugar, Paulo vai dizer:
não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou como diz a NBV, não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Em outras palavras, nós não devemos viver como vivem as pessoas que não conhecem a Deus. O nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, não pode ser como o estilo e o modo de vida como daquelas pessoas que não conhecem a Jesus, como aquelas pessoas que dão as costas para Deus, que rejeitam as coisas do Senhor. Então, em segundo lugar, para que a gente conheça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós não devemos viver como aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. E em terceiro lugar, Paulo conclui dizendo: mas transformem-se pela renovação da sua mente. E eu gosto muito da versão da NBV, essas palavras de Paulo, quando ele diz assim: mas seja cada um, ele está falando para os crentes, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o nosso modo de pensar, ou seja, o nosso modo de enxergar a vida, de interpretar a vida, a forma como nós lemos, fazemos a leitura da vida, a forma como nós olhamos, as lentes pelas quais nós enxergamos a vida, deve ser a mesma forma como Deus vê e compreende a vida. Veja, Paulo está falando de uma transformação que se dá, preste atenção, uma transformação que se dá pela renovação da mente, ou seja, uma transformação que se dá pela mudança da forma de pensar. Paulo está dizendo que nós devemos mudar o nosso pensamento, e isso faz todo sentido, porque quando você começa a pensar como Deus pensa, isso irá afetar positivamente as tuas emoções, os seus sentimentos e, por fim, o seu comportamento, a forma como você vai viver, as escolhas que você fará na sua vida. Tudo começa no pensamento, porque se você pensa errado, você sente errado e você age errado. Agora, se você pensa como Deus, você sentirá como Deus, e as suas escolhas e decisões e comportamentos estarão em conformidade com a vontade de Deus. Por isso que Paulo, ele conclui dizendo que isso trará um resultado, que essas três atitudes trarão um resultado relacionado à vontade de Deus. Por isso que ele conclui dizendo, na terceira parte do versículo 2 de Romanos capítulo 12, para que, ou seja, esse para que indica uma finalidade, indica um propósito, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra tradução: e assim vocês aprenderão por experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se nós vivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus, se nós rejeitarmos o estilo e o modo de vida daqueles que não conhecem ao Senhor, e se nós procurarmos renovar o nosso modo de pensar e pensar como Deus pensa, o resultado será: nós experimentaremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O resultado será: nós conseguiremos discernir a vontade de Deus, conseguiremos compreender a vontade de Deus. O discernimento da vontade de Deus é o resultado de uma mente transformada. Isso é um processo espiritual, é um processo racional também, e é um processo moral. É um processo que transforma toda a nossa forma de vida. Agora veja, Paulo diz assim: para que experimentem. Paulo está falando de uma experiência real. Paulo não está dizendo que se trata apenas de conhecer intelectualmente a vontade de Deus. Não se trata apenas de você abrir a Bíblia e você tomar conhecimento da vontade de Deus. Se trata de você provar a vontade de Deus. Se trata de você conhecer, como está escrito na NBV, aprender de experiência própria. Ou seja, você está tendo experiência com a vontade de Deus. Você está experimentando a vontade de Deus.
É uma experiência transformadora, real, não é apenas teórica, não é apenas intelectual. Você provará e experimentará a vontade de Deus, porque ela estará alinhada à sua vida prática. A prática do Evangelho estará ali na tua vida. Mas aí nós temos que fazer a seguinte pergunta: do que se trata a vontade de Deus? A vontade de Deus trata-se, obviamente, a palavra já diz, vontade significa desejo, significa os planos do Senhor, as intenções de Deus, os seus mandamentos, os seus propósitos, os seus desígnios, os seus estatutos. Você sabia que o Salmo 119, nos seus 176 versículos, alguém já contou e disse que desses 176 versículos, apenas 4 não se refere à vontade de Deus. A vontade de Deus que é expressa nesse salmo em muitos termos, como estatuto, como mandamento, como vontade, como juízo, como lei. Quando você encontrar esses termos no Salmo 119, tudo isso se refere à vontade de Deus, que é expressa sobretudo na palavra do Senhor. Pastor, como que eu conheço a vontade de Deus? A vontade de Deus você conhece primeiramente e sobretudo nas Escrituras, na palavra de Deus. Você não pode conhecer a vontade de Deus se você não ler a palavra de Deus onde está expressa essa vontade, até para que você possa vivê-la experimentalmente, até para que você possa colocar essa palavra em prática e ter experiência com ela. Você precisa ler, e você precisa ter comunhão, intimidade com a Bíblia, conhecer por meio da leitura, não há outra forma. Não basta apenas você ficar ouvindo mensagem na internet, no YouTube. Você tem que ir para a Bíblia, irmão. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que estudar a Bíblia. Paulo então diz que a vontade de Deus possui essas 3 características: boa, perfeita e agradável. E aí temos que fazer mais 2 outras perguntas. Por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E a outra pergunta é como que isso se relaciona conosco, como que isso se aplica na nossa vida diária. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, ela é boa. Por que ela é boa? A vontade de Deus é boa porque a vontade de Deus reflete o seu caráter amoroso, o seu caráter de perfeição, de bondade. Porque o que é Deus, gente? Deus, Ele não é uma força, Deus não é uma energia, Deus, como eu já disse, não é um ser que você encontra nas coisas e na criação, nos animais, na criatura. Então quero dizer para você, não adianta você ficar abraçando árvore para ter contato com o divino, porque contato com o divino você só pode ter por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a vontade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Deus, Ele é um Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas. Deus é um Espírito pessoal perfeitamente bom. Por isso que a vontade de Deus, ela é perfeitamente boa. A vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, Deus jamais vai desejar algo para você que te destrua, que seja ruim para você. Tudo que Deus te propõe é bom, é perfeito, terá um resultado abençoado. Olha o que Deus fala para o povo de Israel em Jeremias 29, nos dias em que o povo de Judá estava sendo levado cativo para a Babilônia por causa dos pecados da nação. O povo estava sendo entregue aos seus inimigos porque havia dado as costas para o Senhor. E em meio àquela disciplina de Deus, a palavra de Deus para o povo de Israel foi em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Até quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor, a vontade de Deus é boa. Os pensamentos de Deus para conosco não são pensamentos de fazer o mal, mas de fazer o bem e de nos trazer paz. Mesmo quando não compreendemos, gente, a vontade de Deus tem um propósito santo.
mesmo quando a gente não compreende bem o que está acontecendo, a vontade de Deus tem um propósito benéfico. Porque nem sempre conseguimos entender os caminhos do Senhor, no momento em que as coisas estão acontecendo. Nem sempre nós conseguimos entender por que Deus está permitindo certas coisas na nossa vida. E lembrando que nem tudo que Deus permite é a vontade dEle. Mas se Deus está permitindo, é porque Deus, o tapeceiro divino, está bordando algo lindo na nossa vida. Às vezes Deus fecha uma porta. Às vezes Deus muda um plano. Às vezes Deus permite situações difíceis. Então, meu querido, em vez de reclamar, ao invés de resistir ou de desistir, ore dizendo: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo agora, mas eu confio que Tua vontade é boa para mim. Então há situações que a vontade de Deus é que tomemos decisões difíceis. Às vezes a vontade de Deus é que tomemos decisões que não são tão populares assim. Serão decisões que não vão agradar a maioria das pessoas. Às vezes a vontade de Deus é que tomemos decisões que são contrárias ao senso comum, mas que estão alinhadas à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Às vezes você precisa recuar para recusar um negócio desonesto que está sendo proposto para você. Você que tem uma empresa, você que atende muitos clientes, ou você que é fornecedor de alguém, você tem que ser honesto naquilo que você faz. Você não pode buscar lucro desonesto, se alguém está sendo prejudicado com o seu lucro. Deus não estará nesse negócio, Deus não estará te abençoando. Provérbios 11 diz que a balança desonesta é abominação aos olhos do Senhor. Porque você sabe que o que Deus aprova é sempre bom e justo. A vontade de Deus é boa, acredite nisso, porque o caráter de Deus é um caráter santo e bom. Em segundo lugar, a vontade de Deus é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque a vontade de Deus sempre conduzirá você ao centro do seu plano eterno. A vontade de Deus, ela nunca vai conduzir você para aquilo que é ruim, para aquilo que Deus não quer, para aquilo que trará prejuízos à sua vida. A vontade de Deus ser perfeita indica algo completo, algo sem falha. A vontade de Deus é plenamente adequada para cumprir o propósito de Deus. A vontade de Deus, ela é isenta de falhas. É errado aquele ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas. Talvez na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista, as linhas que Deus está escrevendo na nossa vida são linhas tortas. Mas na perspectiva de Deus, a vontade dele é perfeita. A vontade de Deus, ela não tem falhas. Ela conduz à realização plena dos propósitos do Senhor. Paulo em Romanos 8:28, ele faz uma declaração que nós crentes, na nossa humanidade, temos uma dificuldade muito grande de compreender. Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pastor, todas as coisas? Sim. Como é difícil a gente entender isso. Porque há coisas que nos acontecem, que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer. Coisas que nos fazem a fazer perguntas sem respostas. Mas a palavra de Deus diz pelo Espírito Santo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, até as coisas que nós não entendemos, que não conseguimos explicar, de alguma forma aquilo trará um bem para nós. Mesmo que você esteja como aquela menininha, olhando a vovó bordar um bordado, de um ponto de vista que ela não conseguia ver o que a vovó estava fazendo. Então mesmo aquilo que nós não entendemos hoje, será parte de uma obra completa amanhã.
E isto é fé. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar nisso. Que aquilo que você não entende hoje, que está acontecendo na tua vida, será parte de uma obra completa amanhã. A vontade de Deus, meus queridos, nem sempre se revela em todos os passos, em todos os caminhos do processo que Deus está permitindo que nós estejamos enfrentando nesse momento. Porque Deus não revela o plano todo para a gente. Deus não mostra o final da nossa vida. Nós não sabemos como vamos chegar no céu, de que forma chegaremos, se será pela morte física, ou se será pelo arrebatamento da igreja. E se for pela morte física, não sabemos como isso se dará. E quando pensamos nisso, a nossa alma se angustia, porque nós não queremos morrer, queremos ir para o céu, mas nós não queremos partir, não queremos morrer. Então essas coisas nos trazem uma certa angústia, porque fala da nossa existência, da nossa finitude neste mundo, e ao mesmo tempo em que nós vislumbramos a eternidade, porque Jesus ele prometeu um lugar para nós no céu. Então Deus ele vai mostrando o seu plano aos poucos, à medida que nós andamos em fé. Então você deve prosseguir e não olhar para trás, como Jesus disse. Você deve, como Paulo também escreveu, de fé em fé, de glória em glória. Você tem que ir dando passos em direção a Jesus, caminhando, não parando, não olhando para trás, siga em frente. Porque à medida que você vai caminhando, olhando para Jesus, este plano e essa vontade de Deus vai se revelando para você. Então, dê o próximo passo com obediência, mesmo sem ver todo o caminho. Espere em Deus com paciência, confiando que o plano dele está sendo executado de uma forma perfeita na sua vida. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é agradável. E por que a vontade de Deus é agradável? A vontade de Deus é agradável porque ela gera paz no coração do obediente. É agradável porque ela gera paz e satisfação, e uma sensação de bem-estar no coração daquele que obedece à vontade do Senhor, aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Quando o teu coração está alinhado com o Espírito Santo de Deus, quando o teu coração está apegado à palavra do Senhor, quando você obedece à vontade de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, você experimentará aquele prazer espiritual, aquela satisfação espiritual de viver de forma que agrada ao Senhor. É aquela experiência que Paulo se refere. E mesmo em meio às lutas, você encontrará paz e segurança em Deus, quando você vive no centro da vontade do Senhor. Quando em tudo que você faz, em cada escolha que você toma na tua vida, em cada decisão que você toma, em tudo que você faz, desde o momento que você acorda, você considera a vontade de Deus, você vai tendo experiências com o Senhor. E mesmo que você esteja em meio às lutas, em meio às dificuldades, mesmo que você esteja passando por um vale escuro, como Davi escreveu no Salmo 23, ele diz assim no versículo 4: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus está comigo, tu me proteges e me diriges. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Olha a fé de Davi, meus irmãos. Ele começa o Salmo 23 pintando um quadro muito lindo, muito bonito. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por pastagens verdejantes e águas cristalinas. Eu quando leio esse salmo, quando eu leio esses primeiros versículos do Salmo 23, a imagem que me vem à mente é uma pastagem verdejante, é um céu de brigadeiro, sabe aquele céu azul, aquele céu sem nuvens, aquele dia bonito.
É esta imagem que me vem à mente quando eu leio essas palavras de Davi no Salmo 23. Um pastor guiando as suas ovelhas, Deus nos guiando, nos alimentando nas pastagens verdejantes, água cristalina que refresca a nossa alma. Mas Davi, como um homem experiente, ele sabia que a vida, que os capítulos da nossa vida, elas não são apenas capítulos onde o tempo todo a pastagem verdejante e a água cristalina. Há capítulos na nossa vida em que nós temos que passar pelos vales escuros. Ele sabia que havia momentos da vida que as coisas não davam tão certo. Como Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Então ele escreve no versículo 4, a realidade de que às vezes enfrentamos vales escuros como a morte. Mas ele diz, Senhor, se eu tiver que enfrentar uma situação como essa, situações parecidas, análogas a um vale escuro como a morte, Senhor, eu não terei medo de nada, eu não temerei. E por que eu não temerei? Por causa da presença de Deus. O Senhor estará comigo, o Senhor não me abandonará, o Senhor não me deixará sozinho, as tuas mãos não se soltarão das minhas, o Senhor me sustentará naquele momento, naquela circunstância adversa, o Senhor não me deixará. O Senhor está comigo, tanto nas pastagens verdejantes, nas águas cristalinas, como no vale escuro como a morte. O Senhor nunca nos deixa. O plano dele, a vontade dele se cumpre em nossas vidas, em toda e qualquer situação. Por isso que Jesus nos encoraja, Ele nos anima, a nós que procuramos obedecer os seus mandamentos. Ele diz em João 14:1, que o coração de vocês não fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Outra tradução, nós encontramos Jesus dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração que o coração de vocês não seja controlado e dominado pela aflição. Creiam em Deus, creiam também em mim. A fé em Deus, a fé em Jesus tem que trazer equilíbrio às nossas emoções, ao nosso coração. E Jesus, nas suas palavras de despedida aos discípulos, Ele também disse em João 16, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, Ele não está prometendo que a nossa vida, porque nós somos dele, porque Ele nos salvou, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, porque somos morada e habitação do Espírito Santo, porque somos filhos do Rei, filhos do Pai, porque somos servos do Senhor. Isso não nos imunizará dos problemas da vida. Por isso Ele diz, vocês terão aflições. Jesus falou a real para nós. Certa vez uma irmã disse assim para mim, há muitos anos atrás, pastor, por que eu estou enfrentando esses problemas? Eu sou batizada. Eu disse, mas quem disse que porque você é batizado você não vai enfrentar essas lutas? Ela disse assim, na igreja que eu ia me ensinaram isso. Eu falei, então te ensinaram errado. Ensinaram você errado. Esse é um evangelho mentiroso. Enfrentamos aflições, mas o que nos ajuda a enfrentar as aflições é a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida nos ajuda a fazer a vontade de Deus em meio às aflições. Você não pode pecar nas aflições, você não pode desistir de Jesus nas aflições, você não pode negar a Deus nas aflições, você não pode se entregar aos prazeres do pecado nas aflições. É justamente porque você está passando por aflição que você tem que buscar a Deus, buscar a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Como diz a sabedoria divina em Provérbios, não tenha inveja dos homens pecadores, porque para você haverá bom futuro e boa esperança. O que acontece com as pessoas fracas na fé?
Quando enfrentam aflições, elas entendem as aflições como um abandono do Senhor. Deus me abandonou. Então, se Deus me abandonou, então eu também vou abandoná-lo. Mas uma pessoa que é madura na fé, ela jamais pensará isso. Ela entenderá que é justamente porque ela está passando por aflição, que ela vai se apegar ainda mais a Deus. Ela se apegará ainda mais a Jesus. Ela procurará ser uma pessoa ainda mais cheia do Espírito Santo. Porque é isso que vai fortalecê-la e guiá-la em meio às aflições. É isso que vai fazê-la cumprir a vontade de Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Obedecer à vontade de Deus, meus irmãos, não deve ser um fardo pesado para nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Veja, ele está dizendo, o que significa amar a Deus? E ele vai responder: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Simples assim. Muito fácil de entender. Nisto consiste o amor a Deus: obedecer os seus mandamentos. Por isso que Jesus ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama faz o que eu ordeno. Aquele que me ama cumpre a minha vontade. Então a pessoa que diz assim: olha, eu amo a Deus, mas não faz o que Ele manda, o que Ele ordena, o apóstolo João vai dizer nessa mesma epístola que esse tal é mentiroso. Como que eu provo que eu amo a Deus? É pela minha vida, não são com as minhas palavras, não são pelas músicas que eu canto, não é por aquilo que eu falo a Deus na minha oração. Eu provo meu amor a Deus pela minha vida, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sinto de coração. Por isso que Jesus condenou os religiosos dos seus dias, citando o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nisto consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamentos. Em outras palavras, praticar e buscar e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí o João, ele conclui dizendo o seguinte: os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus, como diz outra tradução, não são penosos. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é difícil fazer a vontade de Deus. E sabe por que não é difícil fazer a vontade de Deus? Porque o Espírito Santo habita em nós, gente. Pela graça de Deus. O novo, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que é convertida, a pessoa que se converteu a Cristo, não é uma pessoa que se tornou adepto do cristianismo, porque ninguém pode se tornar adepto do cristianismo. Cristianismo não é você se tornar adepto de uma religião. Cristianismo é a experiência de novo nascimento. Você estava por um caminho e você se converteu, você está indo agora por um caminho oposto àquele que você estava, porque Deus operou em você um novo nascimento. Ele fez de você uma nova pessoa, porque você se arrependeu dos seus pecados e pela fé creu em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, o Espírito Santo que operou em nós o novo nascimento, esse mesmo Espírito agora habita em nós. A palavra de Deus e a experiência cristã comprova de que nós somos morada e habitação do Espírito. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Por que você consegue dizer não ao pecado e sim a Deus? Porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é muito santo? Não, você somente consegue dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Você só pode vencer as tentações da carne, as tentações da natureza pecaminosa, porque é o Espírito Santo que te dá condição de fazer a vontade de Deus. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que lei? A lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento o israelita tinha que obedecer a Deus pela força da religião, porque o Espírito Santo não habitava em todos do povo de Israel.
Mas agora, porque estamos debaixo da graça, que graça? O favor imerecido de sermos morada do Espírito Santo. Esse favor imerecido, essa graça de Deus, é que nos dá poder e condições de fazermos a vontade de Deus. E é por isso que o apóstolo João diz que os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis de serem obedecidos. Não é porque a gente é muito bom, é porque a graça de Deus está sobre nós. É muito interessante isso, irmãos, porque muitos de nós, muitos crentes, têm medo da vontade de Deus. Como que se a vontade de Deus fosse algo ruim. E sabe por que muitos de nós temos medo da vontade de Deus? Porque a gente tem medo de que Deus frustre as nossas vontades, de que Deus frustre os nossos planos. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Quem aqui namorou e se casou na igreja? Quem aqui? Eu, por exemplo, eu e a Nil nos conhecemos na igreja. E que o crente, quando antes de namorar, o que ele faz? Ele ora, não é isso? Ele vai para a oração, certo, Gabriel? O crente, para namorar, ele vai para a oração, beleza? E esse menino orou muito, hein? Aí você vai para a oração, porque você quer que Deus confirme, não é isso? Aí você está apaixonado, e para melhorar, aquela serva do Senhor quer namorar você também. Ela também quer casar com você. E aí começa a bater aquele medo, mas se a vontade de Deus for que eu não case com essa pessoa, e aí começa a bater aquele pavor, aquele medo, e aí você nem ora: Senhor, eu não vou nem perguntar se é da tua vontade, vamos em frente, vamos seguindo em frente com os planos aqui, não vou nem perguntar. Estou dando um exemplo simples aqui. É óbvio que a pessoa com quem você se casa, ela tem que ser um escolhido teu, não é um escolhido do Senhor, é você que escolhe. Nesse processo, Deus vai te dar sabedoria para você escolher certo, você escolher bem, certo? A única exigência de Deus é que você não entre em julgo desigual, que você case com alguém que tem a mesma fé que você, a mesma compreensão do Evangelho, que sirva o mesmo Deus que você serve, certo? De repente você está querendo tanto algo. Quem aqui que quando encasqueta com um negócio que quer, não consegue nem dormir direito? Tem alguém assim aqui? Não precisa levantar a mão não, pode ficar com a mão abaixada. Que quando quer alguma coisa, quer porque quer, e aquilo fica na tua cabeça e você não consegue dormir direito. Que nem aquela criança. Alguém conhece aqui alguma criança que quando quer muito uma coisa, a criança fica até com febre? Quem já foi pai e mãe de criança assim? Algumas mãos levantando aí. A criança fica até com febre, porque ela está querendo tanto aquele presente de final de ano, aquele presente de aniversário. Ela já pediu o presente, o pai e a mãe falaram: eu vou dar. Mas aí aquela ansiedade, aí a imunidade da criança baixa, por causa da ansiedade. Aí vem a febre, aí leva para o médico, não é nada. O que é isso? É a ansiedade de querer tanto uma coisa. Mas vamos falar de pessoas adultas. Vamos falar de crentes adultos. Adultos, não estou dizendo necessariamente adultos espiritualmente, porque às vezes é um adulto, mas na fé é uma criança que ainda não amadureceu. Eu não estou falando necessariamente de novo convertido, porque você pode ter uma pessoa adulta, um crente adulto, que já é um crente dinossáurico, que já está no Evangelho há 20 anos, mas que espiritualmente ainda é uma criança, porque ainda não cresceu. Então vamos pegar um crente adulto. Há muitos irmãos que quando encasquetam com uma coisa, elas querem tanto, desejam tanto aquilo ali, que elas nem oram, elas nem pedem para Deus orientação, porque vai que Deus fala não. Vai que Deus fala: não é isso que eu quero. Não, eu não quero que você compre isso, eu não quero que você faça aquele acordo, eu não quero que você faça aquele contrato, eu não quero que você entre nesse relacionamento, eu não quero que você entre nesse projeto, porque vai que Deus fale não para aquilo que a gente tanto quer e deseja. Vai que Deus fala não. Mas se Deus falar não, será que o não de Deus não é melhor do que o teu sim? Porque Provérbios 16 diz que o homem faz planos, mas a resposta última vem do Senhor. Essa não é uma mensagem popular, gente. Talvez alguns estejam querendo aqui ir embora. Talvez alguns que estão me ouvindo pela internet ao vivo estão querendo já mudar de canal.
Mas o mesmo Provérbio 16 que diz que Deus pode mudar os teus planos, ele também diz: entregue os teus planos ao Senhor, para que Deus os abençoe e eles tenham sucesso. Então o mesmo Deus que pode dizer não para os teus planos, ele também pode dizer sim. O mesmo Deus que pode dizer não para os teus planos, Deus pode dizer também sim e colocar o plano dele dentro do teu plano. E quando esse plano começa a ser colocado em prática, você vê Deus abrir caminhos e portas que você nem imaginava, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Então não faz sentido você ter medo da vontade de Deus, uma vontade que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando Deus fecha uma porta, descanse, confie, Ele está preparando o melhor para você. Amém? Então, acredite nisso. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis. Não tenha medo deles. Ao invés de você pensar, olha, eu tenho que fazer o que Deus quer. É óbvio que você tem, todos nós temos, é um dever, o mandamento é dever. Mas muito mais do que isso, você tem que pensar, olha, eu quero obedecer. Muito mais do que você pensar, eu tenho que fazer isso porque Deus quer. Comece a mudar o teu pensamento, comece a pensar também, olha, eu quero obedecer a Deus. Porque a obediência à vontade de Deus, ela tem que ser voluntária. Ela tem que ser voluntária, não é por obrigação. Embora seja uma obrigação, mas Deus quer que a gente faça voluntariamente, com um coração desejoso, um coração sincero em obedecê-lo. Como Davi escreveu e cantou no Salmo 40, versículo 8, ele diz assim, preste atenção: minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. Qual é a sua maior alegria? Qual é a sua maior alegria? Davi está cantando, a minha maior alegria é fazer a sua vontade, meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. A lei do Senhor, a vontade de Deus tem que estar no nosso coração. Não é somente no intelecto também, porque a gente tem que compreender a vontade de Deus, racionalmente. Mas a gente também tem que compreendê-la espiritualmente. Por isso que ela tem que estar no coração. Porque aquilo que está no coração é aquilo que é importante para nós. Jesus afirmou, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. A palavra de Deus, a vontade de Deus é o teu maior tesouro. Agora, meus irmãos, pensem comigo agora. A vontade de Deus é agradável, não é? Mas é verdade também que na nossa humanidade nem sempre fazer a vontade de Deus será agradável. Às vezes fazer a vontade de Deus vai confrontar o nosso ego, vai confrontar os nossos caprichos, vai confrontar o nosso egoísmo, vai confrontar os nossos achismos. Muitas vezes fazer a vontade de Deus vai nos obrigar a renunciar a algo que nós queremos tanto, mas que não faz parte da vontade dos planos do Senhor. Às vezes temos que renunciar a um pecado, que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa está sendo atraída para aquilo que Deus desaprova. Então nós temos que renunciar a nós mesmos, porque isso é o Evangelho. Isso não é o Evangelho, irmãos? O Evangelho não é entregue a sua vida para Jesus e você vai ter tudo o que você quer. Evangelho, gente, não é aquilo que Paulo escreveu, que é interpretado de uma forma errada, quando ele escreveu em Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Como que muitas pessoas interpretam essas palavras de Paulo? Posso naquele que me fortalece não significa tudo posso ter naquele que me fortalece, tudo posso conseguir naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está falando, gente. Como que você interpreta um versículo bíblico, uma passagem bíblica, uma doutrina bíblica? Você tem que ir para o contexto. Essa é a regra áurea da hermenêutica bíblica. Você vai para o contexto para entender o texto. Paulo está dentro de uma prisão, Paulo está passando necessidade. A igreja filipense mandou recursos para suprir as necessidades de Paulo. Então ele escreve para agradecer. E ele escreve o seguinte nos versículos posteriores e anteriores: olha, eu já aprendi a viver contente em qualquer situação.
Eu já aprendi a viver contente, a viver, a praticar o contentamento na pobreza e na riqueza, na abundância ou na fartura. Portanto, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu posso enfrentar qualquer situação na minha vida, eu posso enfrentar qualquer circunstância, boa ou ruim, porque Deus me ensinou a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você pode ter tudo que você quer. Paulo não está dizendo isso. Como diz o ditado popular, querer nem sempre é poder. E isso é uma verdade, porque nós somos limitados. Mas o nosso Deus é ilimitado. E Deus muitas vezes Ele fecha portas, porque aquilo que a gente quer não é bom para nós. E muitas vezes nós temos que renunciar ao pecado. Então o Evangelho não é: olha, venha para Jesus e você vai ter tudo que você quer. Ele vai satisfazer todas as suas vontades. Não, o Evangelho não é isso, gente. O Evangelho é aquilo que Jesus falou: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua própria cruz, me siga e renuncie-se a si mesmo. Não é uma mensagem popular, mas isso é o Evangelho. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para entreter você e nem para só passar a mão na tua cabeça. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Estão transformando os cultos, irmãos, em entretenimento para os crentes. E culto não é entretenimento. Culto é para a gente entregar o nosso coração para Deus, sentar aos pés de Jesus e estarmos dispostos a ouvir o que Ele tem a dizer para nós. Então, muitas vezes, a vontade de Deus, que é agradável, não será agradável para nós. Jesus enfrentou isso. Quando eu digo não será agradável para nós, é naquela circunstância, é algo situacional, é naquele momento. Será agradável lá na frente, mas naquele momento não é. Jesus passou por isso, irmãos, na sua humanidade, enquanto Deus e homem ao mesmo tempo. Porque Jesus, ele não tinha uma dupla personalidade. Jesus tinha uma dupla natureza. Uma personalidade, dupla natureza, humana e divina. E na natureza humana de Jesus, ele temeu a morte e o flagelo da cruz. A agonia de Jesus foi tão grande que Lucas diz que ele suou gotas de sangue. E na sua agonia enquanto homem, e ao mesmo tempo Deus, mas enquanto homem também, Jesus, ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Então, quando você estiver diante de uma situação que você tem que renunciar à tua vontade, isso está claro para você, é claro, você não tem dúvidas, você tem que rejeitar a tua vontade para fazer a vontade de Deus, como aconteceu com Jesus. Lembre-se, Jesus já passou por isso, Jesus já enfrentou essa situação. E se Jesus enfrentou essa situação e venceu, você vencerá também, porque Ele habita em você pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se você obedecer à vontade de Deus, a contragosto do seu ego, das suas vontades, do seu capricho, do seu egoísmo, lá na frente você desfrutará dos frutos da satisfação decorrente da obediência aos mandamentos do Senhor. Porque a vontade de Deus é agradável. O título dessa mensagem, meus irmãos, normalmente o pregador ele fala do título no começo, né? Para você saber qual o caminho que vamos percorrer na mensagem. Mas eu deixei para falar no fim o título dessa mensagem. A gente pode chamá-la do avesso ao propósito, descobrindo a vontade de Deus. Do avesso ao propósito, descobrindo a vontade de Deus. Por quê? Porque mesmo o caos aparente, mesmo aquela tempestade aparente, mesmo aquele vale ou aquele deserto aparente na nossa vida, terá um fim belo e planejado por Deus, se a sua vida está nas mãos do Senhor. Assim como aquela garotinha no início dessa mensagem, talvez você esteja vendo apenas o avesso do bordado. Você está vendo apenas as linhas embaralhadas, os nós apertados, as cores sem harmonia. A vida nem sempre
Há circunstâncias da vida que nem sempre fazem sentido à primeira vista. E a vontade de Deus, às vezes, parece nos levar por caminhos difíceis que nós não conseguimos compreender. Mas lembre-se, Deus sempre está bordando do lado certo. Ele enxerga o quadro completo. Quando a nossa visão está ofuscada na nossa humanidade, nas nossas limitações, Deus consegue ver o quadro completo. O que para nós é confuso, para Ele é perfeito. E à medida que a sua mente ela é renovada pela palavra de Deus, à medida que você faz como diz Paulo pelo Espírito Santo nessa carta aos Romanos, à medida que você consagra a tua vida a Deus, à medida que você se afasta daquilo que desagrada ao Senhor, à medida que você busca renovar a sua mente, a sua forma de pensar, e faz da sua mente a mente de Cristo, quando você começa a pensar como Deus pensa, e permite que esse pensar de Deus transforme as suas emoções, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas palavras, então você começa a ver mais deste quadro que Deus está montando. Então você vai percebendo cada vez mais, e experimentando, por experiência, de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie, mesmo quando o caminho parece difícil. Obedeça, mesmo quando não houver uma lógica aparente. E espere, porque o que Deus está fazendo em você é algo eterno, belo e cheio de propósito. Um dia, Deus ele vai virar o bordado, e você verá que valeu a pena confiar no Senhor. Convido você a ficar em pé, abrir os teus olhos, a fechar os teus olhos e abrir o teu coração. Nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado bendito Pai, há situações, Senhor, na nossa vida que nós temos que enfrentar. Há situações na nossa vida que nós enfrentamos, Senhor, que nós não conseguimos compreender muito bem. Às vezes o quadro para nós, Senhor, ele está embaçado, embaralhado. As linhas não fazem uma conexão uma com a outra, as cores estão em desarmonia. Porque para nós, o nosso ponto de vista muitas vezes é o ponto de vista errado. Nós não estamos pensando como o Senhor pensa, não estamos vendo o que o Senhor vê. Porque o Senhor olha muito mais à frente, o Senhor tem à sua vista, Senhor, este quadro belo, perfeito. Ele está completo diante de Ti, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque a nossa visão muitas vezes é uma visão distorcida. Como o Senhor abriu os olhos do moço do profeta naquele dia, e o Senhor fez ele ver, Senhor, os anjos do Senhor que estavam acampados ao redor deles, para protegê-los e para guardá-los e para abençoá-los. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para ver este quadro, para compreender o quadro que o Senhor está bordando na nossa vida. E que o Senhor, Pai, se não for ainda o tempo da gente ver, porque há o tempo da gente ver, há o tempo da verdade ser revelada, do quadro ser revelado, então que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, de esperar, de confiar, de crer, de continuar caminhando sem olhar para trás como a mulher de Ló. Que o Senhor nos dê condições, Pai, de continuar te obedecendo e crendo, mesmo que a nossa compreensão, na nossa compreensão não consigamos entender plenamente o que está acontecendo, mas que venhamos obedecê-lo por fé, Senhor, e por confiar nas promessas do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero convidar você a entregar-se completamente a Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente, aí mesmo onde você está, no seu lugar onde você está. Entregue-se completamente ao Senhor. Eu sei que o Espírito Santo falou com você nesta manhã. Eu sei que Deus falou com você nesta manhã.
Então entregue-se completamente a Ele e diga para o Senhor com as tuas palavras: Senhor, ainda que eu não esteja entendendo o que está acontecendo na minha vida nesse presente momento, eu quero dizer a Ti que eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor está fazendo, que eu não consigo ver e enxergar, mas eu confio, Senhor, que a minha vida está em Tuas mãos, e por isso eu vou obedecer a Tua vontade, por isso eu vou cumprir os Teus mandamentos, por isso de coração, Senhor, e com um coração sincero e verdadeiro, e por amor eu vou obedecer ao Senhor. Diga isso para Ele de todo o seu coração, e deixe o Espírito Santo tocar em você, deixe o Espírito Santo fortalecer você, deixe o Espírito Santo munir você de poder, de graça. Deixe o Espírito Santo munir você de condições espirituais para fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor querido, nós queremos declarar que somos dependentes do Senhor, que nós precisamos de Ti para fazer a vontade do Senhor, mesmo quando aquilo que está nos acontecendo não faz sentido, não tem uma lógica para nós. Que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê condições pelo Teu Espírito, pela graça do Senhor, de fazermos e cumprirmos a vontade do Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, enfrentando uma tentação, se a tentação de algum pecado, Senhor, está batendo a porta do coração de alguém aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor faça recair sobre este coração o temor do Senhor, o amor ao Senhor, a sabedoria do Senhor. Que o Senhor abra os olhos, Senhor, deste teu filho, desta tua filha, e que este laço do diabo, que este laço do inimigo seja quebrado, seja destruído, e que o Senhor traga o livramento, Senhor, desta tentação. E que o teu filho e que tua filha resista, e que o teu filho e tua filha, Senhor, provem, experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se há filhos teus aqui, Senhor, que estão diante de uma decisão importante a ser tomada em suas vidas, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está diante de uma escolha, de uma decisão importante a ser tomada, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, na tua profissão, seja na tua vida pessoal, na tua vida sentimental, coloque este teu plano ou essa decisão que precisa ser tomada diante do Senhor. Ele falará com você, Ele te responderá, Ele enviará sinais, Ele vai falar com você, Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Entregue e confie no Senhor, Ele tem o melhor para você. Pai querido, feche as portas do Senhor, feche as portas que não são tuas em nossa vida, e mantenham abertas somente as portas que são do Senhor. Não nos deixa sermos enganados, Pai, pelos desejos enganosos do nosso coração. Não nos deixa ser enganados, Senhor, pelo inimigo, como a Eva foi enganada no Éden, Senhor. Não nos deixa ser enganados, Senhor, pelos brilhos e pelas ofertas do mundo que não te conhece, Senhor. Não deixa sermos enganados por aquilo que o Senhor desaprova. Dá-nos, Senhor, discernimento espiritual para tomarmos as decisões corretas na nossa vida, decisões que agradam o Senhor, decisões que estão alinhadas à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido irmão, Deus não permitirá que você tropece, Deus não permitirá que você caia, Deus não permitirá que você tome uma decisão errada na tua vida, Deus não permitirá que você seja enganado pelo diabo, Deus não permitirá que você seja traído pelo mundo, Deus não permitirá que você saia dos caminhos do Senhor, se você estiver na vontade de Deus e buscando a Ele de todo o teu coração. Vamos adorá-lo, vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Faça desta canção uma oração ao Senhor.